Pedro estava no pátio embaixo. Veio uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, esse Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei nem entendo do que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro: É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou a praguejar e a jurar: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E começou a chorar. Logo de manhã, o sumo sacerdote com os anciãos, os escribas e o sinédrio inteiro reuniram-se para deliberar. Depois, amarraram Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. Os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Pilatos perguntou de novo: Não respondes nada? Olha de quanta coisa te acusam. Jesus, porém, não respondeu nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da festa, Pilatos costumava soltar um preso que eles mesmos pedissem. Havia ali o chamado Barrabás, preso com amotinados que, numa rebelião, cometeram um homicídio. A multidão chegou e pediu que Pilatos fizesse como de costume. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Ele sabia que os sumos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que, de preferência, lhe soltasse Barrabás. Pilatos tornou a perguntar: Que quereis que eu faça então com o rei dos judeus? Eles gritaram: Crucifica-o! Pilatos lhes disse: Que mal fez ele? Eles, porém, gritaram com mais força: Crucifica-o! Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do pátio do pretório e chamaram todo o batalhão. Vestiram Jesus com manto de púrpura e puseram nele uma coroa trançada de espinhos. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Batiam na sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, se prostravam diante dele. Depois zombaram dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e o vestiram com suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Os soldados obrigaram alguém que lá passava, voltando do campo, Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, a carregar a cruz. Levaram Jesus para o lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não tomou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando sorte sobre elas, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. O letreiro com o motivo da condenação dizia: O rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam por ali insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si e com os escribas diziam: A outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, uma escuridão cobriu toda a terra, até às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani,
que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: vede, ele está chamando por Elias. Ao e ensopou uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara, lhe deu de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Nesse mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo em duas partes. Quando o centurião que estava em frente dele viu que Jesus assim tinha expirado, disse: na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Quando ele estava na Galiléia, estas o seguiam e lhe prestavam serviços. Estavam ali também muitas outras mulheres com que ele tinha subido a Jerusalém. Já caíra a tarde, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José de Arimateia, membro respeitável do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o centurião e perguntou se tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo centurião, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou num túmulo escavado na rocha. Depois rolou uma pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de mãe de Jesus, observavam onde ele era colocado. Bendito aquele que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas.